Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Dando continuidade à membrana plasmática, vamos nesse vídeo 2 falar sobre os movimentos da membrana plasmática. Primeiro temos que entender que, de forma geral, as substâncias passam pela membrana plasmática principalmente pelo transporte ativo e passivo. Porém, em muitos casos, a substância que a célula deve ingerir é muito grande para passar diretamente pela membrana plasmática. E é esses casos, que são as partículas maiores, é que a célula precisa fazer uma especialidade chamada de movimentos da membrana plasmática. Essa especialidade, esses movimentos, podem ser de dois tipos principais. O movimento chamado de endocitose. Endo significa dentro, citose, célula. Então, trazer para dentro da célula uma determinada substância. E existem os movimentos de exocitose. Exo, fora. Citose, célula. Então, para fora da célula. Então, os movimentos da membrana plasmática podem ser para trazer algo para dentro, chamado de endocitose, ou jogar algo que seja grande da célula para fora dela, que vou chamar de exocitose. Do tipo endocitose, vamos dar uma lidinha. É o processo pelo qual as células vivas ativamente, ou seja, gastando energia, ATP, absorvem material, moléculas, pedaços de detritos ou outras células, através da membrana celular. Em outras palavras, é a entrada de substâncias em uma célula por englobamento das partículas pela membrana celular. Pode ser do tipo fagocitose ou pinocitose. Então, nós iremos ver mais para frente que fago significa comer. Então, a célula comendo são partículas sólidas. E pino, beber. Citose, célula. Então, a célula bebendo. Portanto, seria partículas líquidas. Então, a endocitose é uma forma que a célula tem, através de movimentos da membrana plasmática, de trazer partículas sólidas relativamente grandes ou partículas líquidas relativamente grandes. Enquanto que a exocitose é um processo que vai jogar essas partículas para fora. Então vamos ver. É um processo ativo, ou seja, também com gasto de energia, no qual o material intracelular, dentro da célula, é transportado através de vesículas para o meio extracelular, fora. É chamado de plasmocitose. Então podemos dizer que os movimentos são de fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Fagocitose e pinocitose, trazer para dentro da célula. Plasmocitose, jogar para fora da célula. Em algumas células, ocorrem processos que permitem a entrada de partículas sólidas ou líquidas dentro do meio externo para o interior da célula. Esses processos são chamados genericamente de endocitose e geralmente ocorrem em células que constituem organismos unicelulares, ou seja, formado por uma única célula, vivendo em meio aquoso. Algumas células de organismos multicelulares também podem realizar esses processos, mas neste caso a função não é alimentar, e sim de defesa, como os nossos glóbulos brancos. A endocitose pode ocorrer de duas maneiras, por fagocitose ou por pinocitose. O que vem a ser a fagocitose? É um processo pelo qual certas células englobam partículas relativamente grandes, com o auxílio de pseudópodes, sendo essas partículas relativamente grandes de tipo sólidas. Então vamos imaginar aqui a nossa célula, e aqui nós temos uma
partícula, alguma coisa que ela precisa englobar. Vamos imaginar que fosse nosso sistema de defesa, os glóbulos brancos. Então aqui estão os nossos leucócitos, né, que é uma célula dos glóbulos brancos, e aqui, por exemplo, uma bactéria que está contaminando nosso organismo. A nossa célula ela precisa então começar a fazer projeções de membrana plasmática para tentar englobar esse micro-organismo que não tem como passar pela membrana plasmática. Esse prolongamento de membrana nós chamamos de pseudópodos, podos, pés, pseudo, falso, falsos pés, até chegar uma parte se encontrando com a outra, fechando novamente a membrana plasmática e a parte interna fechando este vacúolo, né, fechando esta vesícula, formando assim novamente a membrana plasmática e englobando a bactéria ou a substância que deveria ser englobada. Aqui é formado, portanto, o vacúolo digestivo. Depois vai vir lisossomos, que são organelas digestivas, que vão se associar a esse vacúolo digestivo, fazendo a digestão desta partícula sólida capturada ou destes micro-organismos. Esses pseudópodos também são utilizados para o movimento de locomoção de alguns micro-organismos. Então, algumas bactérias, por exemplo, alguns protozoários, usam esses pseudópodos para poder se locomover. Então, há esse prolongamento, ele se fixa no chão e traz o resto do corpo. Há um novo prolongamento, fixa no chão e traz o resto do corpo do ser vivo. Então, esses pseudópodos, falsos pés, têm a função de locomoção em alguns organismos e a função principal de captura de alguma substância através do movimento e prolongamento da membrana plasmática. Já no caso da pinocitose, é um processo pelo qual a célula engloba gotículas líquidas ou pequenas partículas também líquidas, através dos canalículos que se aprofundam na célula. Então, enquanto a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Então, como que funciona na pinocitose? Na fagocitose, nós temos o prolongamento da membrana, formando os pseudópodos. Já no caso da pinocitose, a membrana ela se invagina, ou seja, ela entra dentro da célula, né? Então, há o início da invaginação da membrana plasmática. Por se tratar de partículas líquidas, o líquido tende a escorrer, ou seja, entrar dentro dessa invaginação, né? Então, nós temos que o processo da invaginação sendo feito de forma maior, mais intensa, o líquido entra dentro dessa bolsa formada pela invaginação, e aí a membrana plasmática se fecha na parte de cima, se junta na parte de baixo, formando, portanto, o vacúolo digestivo novamente. E aí forma-se o pinossomo, que seria a partícula líquida englobada, né? Uma vesícula onde tem a parte líquida englobada. No caso da fagocitose, forma-se o fagossomo, e no caso da pinocitose, o pinossomo. Então, só para a gente poder fazer um comparativo, então nós temos na fagocitose um prolongamento. Então a membrana inicialmente estaria na parte aqui de baixo e há um prolongamento da membrana plasmática, os pseudópodos, e como resultado vem o fagossomo. Já no caso da pinocitose, a membrana não vai se expandir, ela vai se adentrar, ou seja, vai se invaginar. E aí vai entrar a parte líquida, fechando, formando vesícula chamada pinossomo. E, por fim, vamos ao terceiro movimento da membrana plasmática, que é a exocitose, exofora, fora da célula. Então vamos ver o que é a exocitose. É o processo biológico pelo qual uma célula viva libera substâncias para o fluido extracelular. É o oposto da endocitose. Entretanto, ambas precisam de energia metabólica.
ATP. Então, tanto a fagocitose, a pinocitose como a plasmocitose, ambas precisam consumir energia, ou seja, são feitas através do consumo de energia biológica chamada ATP, adenosina trifosfato. Então, rapidamente, se eu tenho uma partícula sólida, a minha membrana plasmática faz o processo de expansão, que eu vou chamar de pseudópodo. Esta expansão envolve a partícula sólida, formando, portanto, o fagossomo. Lisossomos, que são organelas digestivas que estão no citoplasma, se juntam ao fagossomo, formando o vacúolo digestivo. É feita a digestão dessa partícula sólida. Os restos dessa digestão, por exemplo, intracelular, ele é jogado para fora. Este processo de eliminação dos restos digeridos chama-se de plasmocitose. Porém, se essa captura for de partículas líquidas, vai se chamar de pinossomo. Vai ser feita a digestão também e os restos digestivos serão jogados para fora através da plasmocitose. Então vamos ver os três processos juntos. Um é a fagocitose, partículas sólidas. O outro é um processo de invaginação, que seria a pinocitose. Então, processo 1, fagocitose, partículas sólidas. Pinocitose seria o processo de captura de partículas líquidas. A membrana se expande, formando pseudópodo. O outro, a membrana se invagina, formando, entre aspas, uma cavidade, um buraco nessa membrana, na célula, para que possa entrar a parte líquida. Feita a digestão ou do fagossomo ou do pinossomo, os restos alimentares desse processo de digestão intracelular, ele é eliminado através do processo chamado plasmocitose. E assim se dá, por exemplo, os movimentos da membrana plasmática, através da formação do fagossomo, se vier da fagocitose, formação do pinossomo, se vier da pinocitose, a união com lisossomos ou do fagossomo ou do pinossomo vai formar o vacúolo digestivo, que vai ser feito o processo de digestão intracelular. Então, essas são as formas da membrana da célula capturar partículas maiores, tanto líquidas como sólidas. E para finalizarmos a parte da membrana plasmática, vamos falar das junções da membrana plasmática. Essas junções são os mecanismos, a forma que uma célula tem de se unir-se à outra, mantendo a estabilidade e a integridade do tecido e dos órgãos que vão formar o nosso corpo. Então, em relação às junções, nós temos basicamente as zônulas de oclusão, zônulas de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes, além dos hemidesmossomos. Vamos dar uma lidinha sobre as junções da membrana plasmática. As junções intercelulares são os desmossomos, as zonas oclusivas ou junções oclusivas, as zonas de adesão e os nexos, ou junções comunicantes. O que são os desmossomos? Ponte estabelecida entre duas células vizinhas por onde se conectam filamentos intermediários, formando uma estrutura de grande força tensora, composta de várias proteínas, intracelular, placoglobina e desmoplaquinina, e extracelular, desmogleína e desmocolina. Existem principalmente no tecido epitelial de revestimento, a pele e o músculo cardíaco. E depois vamos olhar uma por uma para entendermos melhor. Zonas oclusivas. União entre as células, por exemplo, encontrada no intestino, impedindo a passagem e o armazenamento de substâncias e macromoléculas nos espaços intercelulares, vedando a comunicação entre dois meios, ou seja, evitando as cavidades.
Nexos são pontos comunicantes entre a membrana de uma célula e outra, através de proteínas transmembranares de ambas as células, formando poros, canais por onde passam íons e pequenas moléculas. Esse tipo é encontrado em tecido embrionário, células cardíacas e hepáticas. Zonas de adesão, regiões que unem células vizinhas por meio de substâncias intercelulares adesivas, causando aderência sem que haja contato entre a membrana plasmáticas. Vamos dar uma olhadinha individualmente em cada um de forma simples. Então vamos em relação aos desmossomos. São pontes estabelecidas entre duas células vizinhas por onde se conectam filamentos intermediários, formando uma estrutura de grande força tensora, compostas de várias proteínas intracelular e extracelular, existente principalmente no tecido epitelial de revestimento, a pele e o músculo cardíaco. Então observe que eu tenho a célula A, uma célula B e uma célula C. Entre uma célula e outra vão existir um complexo de proteínas, onde essas proteínas se encaixam. Então, aqui é uma proteína de uma célula A e essas seriam as proteínas da célula B. E vai ter um encaixe entre elas, promovendo, portanto, uma melhor aderência, uma melhor fixação, evitando, por exemplo, que as células possam cada um ir para um lado, rompendo esse tecido. Então, os músculos cardíacos, por exemplo, são músculos que não podem se romper, senão a pessoa morre. Assim como a nossa pele não pode se rasgar facilmente. Então, uma membrana se fixa a outra membrana, né, ou seja, se mantém-se junto às células através desse complexo de proteína que nós vamos chamar de desmossomos. Aqui está representando um par de desmossomos, porém a célula é repleta de desmossomos por toda a sua membrana plasmática. Então existem desmossomos por todo o seu comprimento. Não é só um, são vários desmossomos entre as células, fazendo com que elas se mantenham fixas umas com as outras. Em relação à zona de oclusão, é a união entre as células, por exemplo, do intestino, impedindo a passagem e o armazenamento de substâncias e macromoléculas nos espaços intercelulares, vedando a comunicação entre dois meios, evitando a formação, por exemplo, de cavidades por onde o alimento pode entrar e acabar infeccionando o nosso corpo. É um tipo de junção celular presente em muitos epitélios, e a zona de oclusão, uma espécie de cinturão adesivo situado junto à borda livre das células epiteliais. A zona de oclusão mantém as células vizinhas tão encostadas que impedem a passagem de moléculas entre elas. Assim, substâncias eventualmente presentes em uma cavidade revestida por tecido epitelial não podem penetrar no corpo, a não ser atravessando diretamente as células. Para entendermos isso, vamos imaginar uma célula do intestino. Primeiro, qual a função do intestino? É absorver os nutrientes do que vem da alimentação. Então, os nutrientes passam pela célula, as células têm essas microvilosidades que vão absorvendo os nutrientes, tirando açúcares, proteínas, sais minerais, vitamina, água, e vão jogar para o sangue para ser distribuído para o nosso organismo. Entre uma célula e outra, poderia o nutriente entrar e ficar no meio extracelular, ficar entre as duas células. Esse alimento poderia causar uma necrose e poderia causar uma infecção ao organismo. Então, para evitar que o alimento penetre entre as células, existe essa junção ou essa zona de oclusão. Nessa região, é feita uma vedação, evitando que o alimento passe e fique entre as duas células. Então agora, entre as células não existe espaço entre uma e outra. O alimento é obrigado, mesmo que ele caia aqui, esta microvelocidade e esta microvelocidade vão absorver os nutrientes. Então os nutrientes passam pela célula, sendo absorvido pelo intestino, e o que não for absorvido irá formar as nossas fezes. Então nas células intestinais, por exemplo, essas microvelocidades, que são essas expansões da membrana plasmática aqui, servem para aumentar a área de absorção dos nutrientes. E entre uma célula e outra célula, se tivesse espaço, poderia o alimento entrar e apodrecer aqui dentro.
Para evitar isso, existe uma junção, né, que a gente chama de zona de oclusão, faz com que a célula se torne como se fosse basicamente uma única célula por todo o intestino, evitando que o alimento fique preso entre as células. Depois nós temos os chamados nexos ou junção comunicante. São pontos comunicantes entre a membrana de uma célula e outra, através de proteínas transmembranares de ambas as células, formando poros, canais, por onde passam íons e pequenas moléculas. Esse tipo é encontrado em tecido embrionário, na formação do bebezinho, né, no feto, no embrião, células cardíacas, célula do coração e hepática do fígado. Basicamente, a principal diferença é que os desmossomos seriam como se fossem proteínas para fixar uma célula a outra. Neste caso, ajudam a fixar, mas como são porosos essas proteínas, então há um canalículo, formado como se fosse uma espécie de canudos entre duas membranas, facilitando também a passagem de substâncias. Então são proteínas como se fossem proteínas ocas. E aí essas proteínas, uma juntando com a outra, ajuda a manter preso a célula, mas ao mesmo tempo facilita na comunicação entre uma célula e outra. Caso uma célula precise de nutrientes que a outra tem em excesso, uma pode facilitar a passagem para a outra, né? Então, dessa forma, nós somos chamados nexos ou junções comunicantes. Uma outra junção de membrana é a chamada zona de adesão. São regiões que unem células vizinhas por meio de substâncias intercelulares adesivas, causando aderência sem que haja contato entre as membranas plasmáticas. Então, neste caso, diferente das células intestinais, onde uma membrana se junta, se funde a outra para evitar o espaço intracelular, neste caso as membranas não se tocam. Há entre as duas células uma substância adesiva que vai, essa substância, servindo como uma espécie de cola e vai mantendo as células unidas umas com as outras, mas sem um contato íntimo, sem uma membrana encostar na outra. Então vamos fazer uma revisão rápida comparando as diferentes junções membranosas. Primeiro, os desmossomos. Então, os desmossomos nada mais são do que proteínas que vão se fixar umas com as outras, colando as células vizinhas, né? Então, são proteínas, conjunto de proteínas que vão se unir umas com as outras. A zona de oclusão é quando são as células intestinais, quando uma membrana se encosta na outra, se funde com a outra, e nesta união entre as membranas, o alimento, por exemplo, não consegue passar e ficar entre as duas células, né? Então, lembrando que a zona de oclusão, ela acontece principalmente nas células intestinais, então os alimentos vão passar, quando chegar nessa região, continua ainda em contato com as membranas e sendo absorvido os nutrientes. A zona de adesão é quando eu tenho, na verdade, uma substância colante, adesiva. É uma espécie de cimento, de cola, que vai promover essa junção entre as duas células. E os nexos são proteínas comunicantes, ou seja, uma espécie de canudo que vai facilitar a comunicação de uma célula com a outra. Mais uma vez, né? Vamos agora, para tentarmos finalizar essa parte, falar sobre a lâmina basal e os hemidesmossomos. Então vamos lá. Sob um tecido epitelial, que é o tecido da pele, há sempre uma espécie de tapete de moléculas e proteínas, ao qual as células se ligam, a chamada lâmina basal. As bases das células epiteliais ficam aderidas à lâmina basal por meio de estruturas celulares especiais, denominadas hemidesmossomos. Estes lembram os desmossomos, mas possuem estrutura e função diferente, conectando as bases das células epiteliais à lâmina basal, em vez de ligarem as membranas das células vizinhas como fazem os mossomos. Nós temos a pele, e a pele, para não se descamar, a pele para não se perder do nosso organismo, existe um conjunto de proteínas que é chamado de lâmina basal. E essas proteínas, que estão ligadas geralmente ao tecido
conjuntivo, elas vão servir para colar a pele, evitando que a pele simplesmente se perca do nosso corpo. E esta união é feita pelo chamado hemidesmossomos, ou seja, como aqui as proteínas não têm um outro desmossomo também, então é só um desmossomo ligado direto a essas proteínas. Por isso que vem heme, de metade, metade de desmossomos, né? Então nós temos o hemidesmossomos que vão se conectar à lâmina basal, que é um conjunto de proteínas geralmente ligadas também ao tecido conjuntivo, e aí assim a pele se mantém rígida, a pele se mantém presa ao nosso organismo. Nós temos as células epiteliais, um hemidesmossomos ligado à lâmina basal, que são proteínas, e essa lâmina basal ligado, por exemplo, ao tecido conjuntivo, que vai estar ligado mais próximo à nossa musculatura, né? Então, para finalizarmos essa parte de junções da membrana plasmática, revisando que nós temos a junção de oclusão, onde as membranas se fundem. Nós temos a junção aderente, que é uma espécie de cola. Nós temos o desmossomo, que são proteínas que se ligam umas com as outras, e as junções comunicantes, que é a espécie de canudo que liga uma célula a outra, além de juntar as duas células. E nós temos o hemidesmossomos, que é como as células, por exemplo, epiteliais, se grudam no nosso organismo, evitando que a pele seja simplesmente solta, né, que possa se desprender do nosso organismo. Então, mais uma vez, nesta imagem, o desmossomos, proteínas, as junções ozônula de oclusão, as membranas se fundem, as membranas se encostam umas com as outras. Na zona de adesão, as membranas não se encostam, mas há uma substância adesiva, e nos nexos, a espécie de canudos que vão ligando uma membrana com a outra, facilitando, além de manter as células íntegras, também facilita a comunicação de uma célula com a outra. E damos assim por encerrada a nossa aula de membrana plasmática. Espero que vocês tenham gostado e que continue assistindo as nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais!